Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. Gente, e o caso criminal que eu vou contar para você é o de Cristina Morton. E dentro desse caso vai se desenrolando um outro caso que é da Debra Master Baker. A Christine Morton, ela foi espancada até a morte na cama dela, no quarto dela, na casa dela. Ela era recém-casada, tinha um filhinho de 3 anos de idade. Na cidade de Austin, no estado do Texas, nos Estados Unidos, onde aconteceu esse brutal assassinato. E o marido dela foi apontado e depois acusado de ter cometido esse crime. Só que existiam 1000 provas de que ele não tinha cometido esse crime. Mas, mesmo assim, eles conseguiram criar situações, conseguiram provas que ele era o autor daquele crime horroroso e cruel. E ele foi preso, julgado, condenado e foi sentenciado à prisão perpétua. Ele cumpriu 25 anos de prisão em regime fechado, até conseguir provar a sua inocência. Nós vamos no túnel do tempo, até 1979, quando o Michael Morton e Christine Morton se casaram. Uma cerimônia linda, maravilhosa. Eles tiveram anos só namorando em lua de mel, quando eles resolveram começar uma família. Em 1983, eles tiveram o primeiro filho, o Eric. O Eric nasceu com um defeito congênito no coraçãozinho. E ele teria que ser submetido a uma cirurgia de peito aberto no coração. Mas os médicos tinham que esperar ele completar os 3 aninhos para que essa cirurgia fosse feita com sucesso. Então, os pais tiveram todo o cuidado que tinham que ter com o Eric, até ele completar os 3 aninhos em 1986, quando ele foi submetido à cirurgia cardíaca e foi um sucesso. Ele reagiu como o esperado pelos médicos. Foi uma cirurgia tranquila, a recuperação também foi tranquila. Os dias que ele teve que ficar internado no hospital também, então tudo correu certíssimo, a mil maravilhas. O Eric foi para casa. 6 semanas após ele ter recebido a alta, foi o dia 12 de agosto de 1986, o aniversário do pai do Eric, do Michael Morton. Então, a família toda foi para o restaurante comemorar não só o aniversário do Michael, mas também a recuperação fantástica
do Eric, que já estava uma gracinha, sabe? Correndo para todo lado. Então, eles estiveram no restaurante, cantaram parabéns e voltaram para casa, porque o Michael tinha que trabalhar no outro dia. Beleza, chegaram em casa, tudo bem, foram dormir. O Michael levantou no dia 13 de agosto, às 5h30, sabe? E correu para o trabalho. Nesse dia, o Michael chegou atrasado, 30 minutos atrasado no trabalho. Todos os amigos, os colegas de trabalho lá, repararam que ele tinha chegado atrasado. Então, pela manhã, na parte da manhã, a vizinha do casal Norton, que a vizinha de frente, ela viu o Eric andando sozinho na rua, em frente à casa deles. E ela estranhou. O que é isso? Por que o Eric está andando sozinho aqui? Cadê a Cristine? Então, como ela teve uma presença de espírito muito grande, ela falou: aconteceu alguma coisa com a Cristine para o Eric estar aqui sozinho. Então, ela correu para fora, sabe? Pegou o Eric e foi para a casa da Cristina. Então, quando ela chegou, a porta da sala estava aberta. Então, ela foi entrando e chamando a Cristina, mas ela não obteve resposta. Então, ela deixou o Eric na sala e foi andando em direção ao quarto. Então, quando ela entrou dentro do quarto, ela viu a Cristina deitada na cama, coberta com um edredom. Então ela se aproximou para ver o que tinha acontecido com a Cristina. Quando ela aproximou da cama, ela viu muito sangue. Então ela recuou e chamou a polícia, fez a ligação para a polícia. A polícia chegou, sabe, entrou no quarto. Então a polícia viu que a Cristina estava coberta com um edredom e no topo do edredom, em cima, tinha uma mala de viagem e um cesto de vime, né? Aquela palha trançada, e um travesseiro na cabeça da Christine Morton. Então a polícia retirou esse travesseiro, ela tinha sido espancada até a morte naquela cama. Tinha muito sangue, a cabeça dela, ele tinha batido, golpeado muitas vezes a cabeça dela com algo pesado. E ela estava vestida de camisola e a camisola estava levantada até a cintura dela, mostrando as partes íntimas. Então, a cama, a parede, toda suja de sangue. A polícia foi verificar a casa, não havia sinal de arrombamento nas portas, janelas, nada. Quem entrou na casa tinha acesso à casa. E eles encontraram um bilhete escrito pelo Michael, pelo marido dela, no banheiro. O bilhete, ele demonstrava que estava chateado com ela por ela tê-lo rejeitado sexualmente no dia do aniversário dele. E no final do bilhete, ele colocou I love you. E a polícia começou a fazer as investigações, né? Que são os questionamentos que eles fazem com os vizinhos, com os parentes.
pai, mãe, irmão. E a irmã da Christine Morton e o irmão do Michael Morton estavam andando ao redor da casa para ver se encontrava algo. E eles encontraram uma bandana. E essa bandana tinha uma mancha que parecia ser sangue. Então, eles pegaram essa bandana e levaram, entregaram para os investigadores. E eles foram para questionar os vizinhos, saber se eles tinham visto algo de estranho, se tinha visto alguém estranha na redondeza. Então, os vizinhos contaram para a polícia que eles tinham visto repetidamente uma van verde estacionada na rua atrás da casa do casal Morton e que um homem saía de dentro dessa van e ia caminhando e entrava dentro do matagal, ao lado da casa do casal. E não foi só um vizinho que viu, mais de um. Ok, eles tinham também essa informação, né? E o Eric, o filhinho deles de 3 aninhos, estava presente na casa e ele viu o crime. E ele contou para a avó dele, que contou para a polícia e que pegou o relato do Eric, que falou que ele respondia, né? Eles devem ter um método de conversar com uma criança de 3 anos de idade, né? Então, o que o Eric falou que não tinha sido o pai dele, o papai dele, que foi um monstro e que o papai dele não estava em casa quando aconteceu o assassinato. E ele descreveu com grandes detalhes a cena do crime e o assassino. E ele, reiteradas vezes, afirmou que não era o pai dele, que o pai dele não estava na casa. Então, no dia 17 de fevereiro de 1987, o Michael Morton foi apontado pela polícia como suspeito. Ele foi visto como suspeito por quê? Primeiro, porque nos lençóis que estavam na cama foram encontradas manchas. E essas manchas eram manchas de sêmen que foram feitos testes de DNA e bateu com o DNA do Michael Morton. E também nas mãos da Christine Morton foram encontrados 3 cabelos. Foram feitos testes de DNA desses pelos e um era da Christine, era um pelo de cabelo, um cabelo, um fio de cabelo, e os outros eram pelos pubianos, que eram do Michael Morton. E foram encontrados outros pelos pubianos na cama, que foram identificados como pelo pubianos no Michael Morton. E teve
o relato dos colegas de trabalho dele, que falaram que ele, naquele dia, chegou atrasado. Então, ele foi preso. Então, no dia do julgamento dele, a defesa dele estava suspeitando de que a acusação estava escondendo as provas que existiam, outras evidências que existiam no processo. A promotoria levou no julgamento do Michael Morton, o médico legista que fez a autópsia na Christine Morton. Ele revelou que ela não teve, que ela não sofreu nenhuma agressão sexual, nenhuma violência sexual, que ela não tinha sinal de ter tido intimidades durante um longo tempo. E que a morte da Cristina se deu não mais tarde do que 1h15 da manhã. E ele chegou nesse horário baseado no que foi encontrado no estômago dela. Ele também afirmou que isso não é científico. Sabe o que é essa conclusão que ele chegou? Não é uma conclusão científica, não teria sido uma conclusão científica. E um sorologista também, que deu o depoimento dele, concordando com a tese da promotoria, de que a mancha de sêmen que tinha nos lençóis da cama, que eram manchas de ejaculação, que não eram manchas de relação sexual. E a promotoria, ela alegou que o Michael Morton bateu na esposa dele, espancou a esposa dele até a morte. E depois que ela morreu, ele se deu o prazer e ejaculou no cadáver dela. Então, a promotoria não deu chance nenhuma de defesa para o Michael Morton. Ele foi negado as outras provas de evidência, foram retidas por eles. O Michael Morton foi condenado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional, com 20 anos de prisão em regime fechado. Mas, se ele demonstrasse arrependimento. Então, logo após a condenação do Morton, ele entrou com recurso. E foi negado. Ele entrou com um recurso e foi negado. O pedido era que fosse feito um teste de DNA nos lençóis da cama. Porque não era surpresa ter sido encontrado no lençol
DNA do Michael Morton, por ele ser a cama dele, né? Dele e da esposa, mas foi negado. Em 2005, os advogados dele e um projeto que existe no Texas chama The Innocence Project. Isso foi criado, esse projeto, devido ao que aconteceu com Michael Morton. Ele sempre, sabe, ele nunca titubeou em afirmar que ele era inocente. Então, os advogados dele, a Nina Morrison e o Halley, eles entraram com um outro pedido de teste de DNA adicional de itens, de evidências, de provas que tinham e que não foram testados. Eram vários itens. Então, o juiz concedeu, permitiu esses testes. Só que ele não permitiu em todos os itens. Ele permitiu em alguns itens, outros não. Então, esses testes foram feitos. Mas não todos os testes foram compatíveis. Esses testes foram compatíveis com o DNA do Michael Morton, o que não adiantou. E os outros itens também que não tinham sido feitos ainda, as outras evidências, não foi encontrado DNA, sabe, que pudesse fazer uma cariação, uma compatibilidade. Então, ficou na mesma. Então, quando foi? Em 8 de janeiro de 2010, era suposto e ele teria o direito de solicitar a liberdade condicional, mas com a condição dele demonstrar arrependimento do que ele tinha cometido. Então, os advogados foram conversar com ele e ele falou que não, sabe, que ele passaria o resto da vida dele na cadeia, se preciso fosse, para ele provar a inocência dele. Que ele não ia forjar, sabe, um sentimento de algo que ele não fez. Que ele não ia fazer isso, que ele ia continuar na cadeia até ele conseguir provar a inocência dele. E os advogados falaram: nós vamos conseguir, nós vamos atrás das evidências e ela deve existir e nós vamos encontrar. Então, foi numa desses recursos que esses advogados estavam fazendo e procurando que eles descobriram que os relatórios do chefe da polícia, do sargento Wood, que tinha tomado frente no caso, não tinham sido entregues para eles, para a defesa. E eles descobriram várias outras. O relatório da testemunha ocular do Eric, filho dele, também,
sabe, não tinha sido apresentado, entregue para eles. A Christine Morton tinha perdido o cartão de crédito Visa dela. E a polícia havia recuperado esse cartão em uma loja de joias na cidade de Santo Antônio. E o policial do Santo Antônio, da cidade de Santo Antônio, falou com a polícia que, se fosse necessário, ele poderia identificar a mulher que tentou usar o cartão Visa. Também não estava. Então, eles começaram a ter conhecimento de todas essas evidências, de todas essas provas de relato, sabe? A bandana que foi encontrada também não estava. Então, eles fizeram essa denúncia, essa reclamação para o juiz do caso. E o promotor, a promotoria, respondeu falando que todas as evidências, todas as provas que tinham sido entregues para a defesa e que eles tinham tido todos os acessos requeridos. E eles fizeram um arquivo lacrado, sabe, para que o juiz revesse todas as evidências, tudo que tinham sido acontecido e mostrado no julgamento. E o relatório do sargento não estava, o relatório da testemunha ocular Eric, filho do casal, não estava, o cartão de crédito não estava, o relato dos vizinhos da van verde não estava. Então, todas as evidências, a bandana, todas as evidências que inocentavam, que ajudavam a inocentar o Michael Morton não estavam nesse arquivo lacrado que eles entregaram para o juiz rever. Então, foi assim, tremendo. Então, quando foi em 2011, 8 de janeiro de 2011, eles fizeram uma petição novamente para fazer o teste de DNA na bandana. E também, conjuntamente com isso, enquanto estava correndo o processo, que durou quase mais de um ano e pouco, até ser atendido, né, até ser autorizado a fazer esse teste, eles estavam vendo outros recursos que poderiam usar, poderiam fazer. A Orchid Marxell fez o teste da bandana e revelou que o, o sangue que estava na bandana era da Christine Morton. E o fio de cabelo
também o DNA compatível com o da Christine Morton. E que eles encontraram um outro DNA, a bandana, e que era um DNA desconhecido de um homem desconhecido, que eles não encontraram o DNA. Então, que tinha uma outra pessoa, um outro homem desconhecido que não era o Michael Morton. Então, gente, isso, isso foi demais, né? Eles pegaram desse teste e foram para o COBS, que é o banco de dados, né, de DNA, e colocaram lá. E encontraram o DNA, o dono daquele DNA, que era o Mark Alan Narud, de 57 anos. Ele era o dono daquele DNA. Então, os advogados do Morton e uma fundação chamada The Innocence Project, eles juntaram mais o promotor distrital de Travis, a cidade de Travis. Eles começaram uma investigação profunda para saber quem era esse Marco Narud. E eles descobriram um caso que aconteceu em 1988 da Deborah Baker, que tinha encontrado um pelo pubiano na cena do crime e que esse pelo pubiano que foi encontrado era do Mark Narud. Então, o que aconteceu? Eles contrataram um investigador particular, os advogados do Morton, chamado Donald Youngblood. E para ele encontrar o Narud, e ele foi atrás. E ele encontrou o Narud. Ele conseguiu tirar foto do Narud no trabalho dele, entrevistá-lo, e ele conseguiu o impossível, que foi a maior prova, as impressões digitais dele. Até isso acontecer, o Michael Morton já tinha sido libertado. Ele foi libertado no dia 4 de outubro de 2011. Ele saiu da cadeia, saiu livre. E em dezembro de 2011, ele foi oficialmente absolvido do crime, do assassinato da esposa dele. Ele conseguiu, né, através do teste de DNA, da bandana, provar que ele era inocente. Era o único item que estava sido retido pela promotoria que provava a inocência dele. O único não. Tinha o relato do filho dele, do Eric, tinha a van verde com o homem que ficou estacionado atrás da casa deles.
né, uma série de evidências, de itens que tinham e que não foi feito, não foram investigados, porque a promotoria reteve esses, esses itens no julgamento. A defesa não teve acesso. Então, ele foi livre. Imediatamente, ele sair livre. Os advogados dele, o Morton, foi verificar o que a promotoria, o promotor responsável pelo caso na época, que era o Anderson Kevin. Inclusive, ele deu uma entrevista, sabe, os repórteres, ele conversou com os repórteres quando começou a sair, a imprensa começou a noticiar a inocência do Michael Morton. Ele pediu desculpas, sabe, pela falha do sistema ter causado um transtorno tão grande na vida do Michael Morton. E aí foi quando a filha da Deborah Baker, que foi assassinada pelo Narod, respondeu para a imprensa que ela tinha ficado pasma com as declarações dele, que como ele estava se isentando da responsabilidade dele, que ele tinha a parcela de culpa na morte da mãe dela, porque que aconteceu 2 anos após a morte da Christine Norton, que se ele e os investigadores estivessem virado a investigação para o outro lado e não estivessem tão intensificado tanto no Michael Morton, eles teriam evitado a morte da mãe dela pelo matador, né, como é o Naruto. Então, eles entraram com um processo. Primeiro, eles fizeram uma solicitação de lei de informação pública, onde eles conseguiram documentos suficientes que estavam retidos pela promotoria. Eles tiveram esse acesso e eles conseguiram entrar com um processo. Então, eles entraram com o Tribunal de Inquérito contra o Anderson Kevin. Ele foi acusado de desacato ao tribunal, que é quando há uma desobediência contra a corte, uma falta, quando existe um ato desrespeitoso contra a corte, contra a lei. Então, esse promotor, na época, quando entrou essa ação de inquérito, ele era um juiz. Então, ele foi exonerado. Ele foi condenado a 10 dias de cadeia. Ele cumpriu 5 dias. E a licença dele foi retida por 5 anos.
Isso tudo por ele ter colaborado com a condenação, com um veredito errado que causou 25 anos de prisão para o inocente. Então, o estado do Texas pagou a indenização de US$ 1.900.000, é o que eles falam, para o Michael Morton, mais 80.000 anual, ajuda de custo para educação, para trabalho. Essa foi a indenização que o estado do Texas pagou para o Michael Morton e paga, né? Isso vai ser para o resto da vida dele. Agora, voltando lá ao caso do verdadeiro assassino do Mark Alan Narud. Depois que o investigador Donald Youngblood conseguiu essa entrevista, as fotos e as impressões digitais, ele foi preso. Ele foi pego e foi preso. E teve o júri, ele foi condenado em 2013. Ele foi condenado pelo assassinato da Christine Morton. E em 2016, ele também foi condenado à prisão perpétua. Ele foi condenado 2 vezes à prisão perpétua, dessa vez pela morte da Deborah Master Baker. A Deborah, gente, ela também morava em Austin. Ela morava próximo à casa dos Mortons, da Christine Morton. Era mais ou menos alguns quilômetros, uns 10 quilômetros, se for, uns 10 quilômetros da casa. Então, ela era casada, mas ela divorciou. Ela tinha 4 filhos, mas ela e o marido tinham um relacionamento maravilhoso. Eles divorciaram sem problema, sabe? Sabe essas pessoas que sabem o que quer? Era esse casal. Eles sabiam, ó, não dá mais, então tá. Como é que vai ser as crianças? Olha, a criança vai ficar, nós vamos dividir a guarda. Olha só, naquela época, né? Você fica com ela uns dias, eu fico nos dias que eu puder, eu fico. A gente vai criar as crianças juntos. Então, eles tinham esse relacionamento, essa boa convivência. Então, ela, no dia, em janeiro de 1988, 2 anos após o crime, o assassinato da Cristina, ela estava com as crianças e era o dia do ex-marido dela buscar as crianças. Então, ela estava com as crianças já prontas, esperando ele chegar. Então, ele chegou, sabe, à tardinha, ele ficou por ali, conversou com ela um pouco, bateu papo e tal. Depois, já estava quase a noitinha, ele pegou as crianças e foi embora. Então, depois que eles saíram, ela foi se arrumar, porque ela estava indo para uma festa com a irmã dela e a mãe dela. Então, elas foram, as 3, para essa festa e ficaram, sabe, lá. A festa estava muito boa e a Débora
Master foi a última a sair da casa da amiga dela, sabe? Cada um já tinha ido para sua casa, sabe? E a Débora foi a última a sair. E quando foi no outro dia, sabe, mais à tarde, a amiga dela recebeu, a que morava mais próximo, recebeu um telefonema do trabalho da Débora falando que ela não tinha ido trabalhar e que até aquela hora ela não tinha ligado para falar o motivo, né? Porque se você não vai trabalhar, ok, mas você tem que, geralmente, né? Você avisa na empresa, olha, eu não fui, aconteceu algo tal. Ok. Então ela não tinha feito isso. E ela também não tinha tido notícia da Débora. Então ela ligou para a mãe, para a irmã, também não. Então ela pegou o carro e foi para a casa da Débora Master. Então quando ela chegou lá, a porta estava aberta, na mesma situação da Christine Morton. Ela entrou, chamando ela. Quando ela chegou na porta do quarto dela, ela nem terminou de entrar, porque tinha sangue no teto, na parede toda do quarto. Tinha, mas muito. Não era pouco, não. Você chegava, estava espalhado no quarto todo. Então, ela, desesperada, ela chamou a polícia. Aí, a mãe da Débora e a irmã já estavam chegando, ligaram, a polícia chegou. E a situação que a polícia descreveu foi a mesma. Ela estava na cama, ela foi espancada até a morte na cabeça com uma peça pesada, que eles supõem que seja madeira, uma madeira que ele não deixou a arma, né, do crime. E ela estava com um edredom também, com um travesseiro na cabeça, todas, o o modus operandi igual. Então, a polícia não tinha conseguido chegar até o assassino, até a data de 2011, que foi quando foi revelado o DNA da bandana, que era o mesmo dele. Então, a Débora foi embora 2 anos depois, na mesma cidade. Olha, olha que coisa, gente. Isso não é impressionante? Isso é um caso que é um serial killer, não? Um serial killer. Ele matou duas mulheres da mesma maneira, é o que eles chamam de da mesma assinatura, não é? Todas elas. A Débora também não foi violentada sexualmente, como a Christine também não foi. Então, quantas outras mulheres ele não fez durante esses anos todos que um inocente estava pagando a conta dele, né? Quantas que ele não deve ter abusado, matado, violentamente espancado e não se sabe, né? Não se chegou até a polícia, ou se chegou, a polícia não investigou. São muitas hipóteses, né? Nesse caso do Michael Morton, assim, a, a intenção de prejudicá-lo
ficou muito clara, sabe? Muito, 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 muito. O Michael Morton conseguiu ter profissionais, né, dedicados e que acreditou nele, que foi atrás para provar a inocência dele. Quantos Michaels não tem por aí, né? Sofrendo esse tipo de perseguição, de pressão, de injustiça. Então, gente, olha, muitíssimo obrigada por me assistir. E aí, olha, um recadinho para você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Deixa o seu like, toca no sininho, que é para o YouTube te avisar quando eu postar vídeos novos aqui. E é isso. Muitíssimo obrigada por assistir e até o próximo caso. Tchau!